Fala gente querida, fala gente de bem. Aproveitando os embalos do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, eu queria falar sobre o folclore jurídico, que tem vários personagens. Tem a presunção de inocência, tem o juiz imparcial, tem o devido processo legal e tem também, é claro, o Estado laico. E antes de mais nada eu queria partir de algumas premissas que podem ser comprovadas não só no Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa. Existem religiões que são continuamente privilegiadas pelo Estado, seja através de financiamento de escolas religiosas, isenção de impostos, proteção de propriedade e até mesmo aprovação de leis e a preservação de uma série de outros benefícios. O dito Estado laico não garante qualquer tipo de imparcialidade formal. O Brasil possui sim religião e vertentes religiosas formalmente instituídas. Há um predomínio religioso. O mito do Estado laico jamais garantiu qualquer tipo de regime de igualdade interreligiosa e nunca impediu efetivamente a discriminação e nem a exclusão baseada na religião. O Estado laico serve apenas para mascarar preconceitos étnico-religiosos. Simples assim. Marcelo Crivella demonstrou isso na prática quando foram divulgados os áudios de uma reunião dele com mais 250 pastores e líderes evangélicos, onde ele prometia diversos tipos de ajuda e vantagens, desde cirurgias para catarata com menos fila para quem fosse da igreja, construção de pontos de ônibus na porta dos templos, até ajuda para pastores com problemas de IPTU, dentre outros privilégios. Além disso, ele também está sendo investigado pela exoneração em massa de servidores da prefeitura para a contratação de pessoas ligadas à Igreja Universal, pela concessão de títulos de utilidade pública para igrejas, pelo uso de escolas públicas para ações sociais da Igreja Universal e por um censo religioso que ele fez com a guarda municipal. Em sua defesa, Crivella afirmou que o judiciário foi na verdade induzido ao erro, que todas as suas colocações foram distorcidas pela mídia com o objetivo de se propagar a intolerância religiosa. O que é uma declaração curiosa, sobretudo de um cara que escreveu um livro chamado Evangelizando a África, onde diz que as religiões africanas abrigam os espíritos imundos. Diante disso tudo, entraram com um pedido de impeachment contra ele, que foi negado pela maioria dos parlamentares municipais. Coloco um asterisco aqui, porque eu vou voltar a falar sobre impeachment mais pra frente. Agora, o que resta contra Crivella é a formação de uma CPI para comprovar que ele feriu a laicidade na sua administração. Ou seja, precisam comprovar que ele feriu duas coisas que nunca existiram, que é a sua laicidade e a sua administração. Bom, além do mais, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra Crivella por improbidade administrativa e proibiu que ele use a máquina pública para a defesa de um determinado grupo religioso, proibiu que ele privilegie determinado grupo religioso, proibiu que ele atue em favor de determinado grupo religioso e que ele destine espaços públicos para o uso de determinado público religioso. Quer dizer, proibiram ele de fazer tudo que já é proibido e que ele já vinha fazendo. Esse é realmente um exemplo fantástico de uma atuação para lá de combativa do nosso poder judiciário. Agora o asterisco do impeachment. Como já venho dizendo em outros vídeos, o direito é um braço da política e vice-versa. E se tem religião na política, é óbvio que vai ter religião no direito. Em um processo de impeachment, então, que é uma suruba obscena entre direito e política, é óbvio que também vai ter muita religião no meio. Basta lembrar da votação do impeachment da Dilma e ver quantos congressistas dedicaram ou justificaram seus votos falando de Deus. E mais, quem elaborou a peça de impeachment foi o Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e, claro, Janaína do Brasil, que durante todo o processo se mostrou uma religiosa fervorosa. Todas as suas aparições eram verdadeiros teatros semelhantes aos das igrejas evangélicas, com frases bíblicas e apocalípticas sobre cobras, Deus, inferno, almas, libertação, tipo, o que o direito tem a ver com essa missa? Nem preciso dizer que depois ela virou ainda mais motivo de piada ao declarar que para ajudar a construir um Brasil melhor, ela seria fiscal dos banheiros do Parque Ibirapuera. E mais recentemente disse também que se ela fosse vice do Bolsonaro, eles iriam revolucionar o país. Mas essa é sequer a melhor parte. A melhor parte é que depois de todo esse processo de impeachment, chorando e levantando a Constituição, dizendo que estava fazendo aquilo pelos brasileirinhos. O que eu quero, excelências, é que as criancinhas, os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem que vale a pena lutar por esse livro sagrado,
que o PT não assinou. Depois de todo esse drama entre o Temer, e uma das primeiras coisas que ele faz é aprovar um projeto de lei autorizando ele a fazer remanejamentos orçamentários muito maiores dos que as tais pedaladas fiscais, gerando um déficit fiscal ainda maior que no governo Dilma. Mas beleza, o vídeo não é nem sobre isso, o vídeo é sobre Estado laico. Então, voltando ao assunto, todos os ministros do STF são católicos, exceto Fux e Barroso, que são judeus. E ali em cima da cabeça da presidenta da corte, que hoje é a Carmen Lúcifer, ironicamente há um crucifixo. Esse crucifixo já foi alvo de polêmicas que foram parar no CNJ, que por sua vez decidiu que o uso de símbolos religiosos em órgãos de justiça não fere o princípio da laicidade do Estado. É claro, a depender da religião. Não faz o menor sentido tribunais que se dizem neutros quanto à religião projetarem a noção através de símbolos de que estão sim subordinados a morais religiosas. A verdade é que o uso dessa cruz no STF e em outros órgãos públicos tem uma função bem específica. Religião é dominação, isso é um padrão histórico e os dominadores sempre utilizaram os símbolos e os vocabulários de poder já existentes, pois é com eles que a população já está familiarizada. Sempre faz mais sentido continuar usando a linguagem de controle que todos já estão acostumados a aceitar. Além dos crucifixos nos tribunais do país, existem incontáveis amostras da influência religiosa, seja através dos feriados e de leis que oficializam comemorações só de certas religiões, como Nossa Senhora, Natal, Páscoa, Corpus Christi, seja através de atos ecumênicos em cerimônias do Estado, seja através de juramentos de posse com menção a Deus e a Bíblia, seja através, é claro, da linguagem dos juízes, promotores e demais funcionários públicos com termos de ideologia claramente religiosa. Normalmente, tudo isso é justificado dizendo que serve apenas para a manutenção da tradição e da cultura do povo brasileiro. Mas a bem da verdade, essa manutenção interessa e privilegia apenas sempre os mesmos grupos religiosos e com representação significativa na política, comprovando que existe sim, abertamente, uma vinculação religiosa com o poder público. E você pode até pensar, mas sei lá, a maioria das pessoas é mesmo cristã, então foda-se. Mas eu preciso te lembrar que essa maioria cristã foi imposta à força. O tal sincretismo católico africano decorreu da necessidade que o africano teve de proteger suas religiões da destruição. O desenvolvimento de determinadas religiões dominantes, como o cristianismo, se deu através da imposição, da violência e da obrigação. É bom lembrar, por exemplo, que até 1976, no Brasil, os templos de religião africanas eram as únicas instituições religiosas que precisavam ter obrigatoriamente registro na polícia. E o resumo da ópera é o seguinte: sobre a bancada evangélica, primeiro, eles não necessariamente representam os evangélicos. Na verdade, há estudos que mostram que os parlamentares da bancada evangélica são mais religiosos do que os seus próprios fiéis. Com mais ou menos 16% do Congresso, o objetivo da bancada evangélica não é necessariamente criar alguma coisa, mas sim se opor a tudo que vier. Em geral, os projetos deles são para fazer oposição aos projetos que são contra a religião deles. Se sai um projeto de lei para o casamento gay, eles fazem o Estatuto da Família. Se sai um projeto para legalizar o aborto, eles fazem o Estatuto do Nascituro e assim por diante. Fora proibir a abordagem de ideologia de gênero nas escolas, reduzir os direitos LGBT e tantas outras merdas em nome de Deus. O fato é que não dá para você ignorar as claras tensões que existem entre religião, política e judiciário. É evidente que determinados valores religiosos são fontes ilegítimas nos processos de elaboração de leis, de sentenças, ou como vimos com Crivella, na administração de uma cidade. Você não pode ser ingênuo de acreditar que há qualquer tipo de neutralidade nas instituições públicas. Elas atuam e sempre atuaram com base em um conjunto de valores que refletem as crenças dominantes, quer você reconheça elas, quer não. E bom, eu não vou terminar esse vídeo com um clichê de que a religião é o ópio do povo, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas eu vou terminar dizendo que o caminho para uma felicidade genuína pode até envolver, para alguns, a religião, mas com certeza envolve para todos o fim da exploração do homem pelo homem. É isso aí, meu povo, como sempre, links e referências na descrição do vídeo lá no YouTube. Semana que vem tem vídeo novo e no mais, parafraseando Jorge Carlin, o Estado e a religião são os reis do exagero e das falsas promessas.
Eles são onipresentes, oniscientes e onipotentes, mas sempre, sempre vão precisar do seu dinheiro para sobreviver.